Vivemos em um mundo que todos os dias exige nossa atenção, nosso tempo e até mesmo nossa lealdade. São tantas vozes, tantas pressões, tantas distrações que, se não tivermos cuidado, acabamos colocando coisas passageiras acima daquilo que é eterno. Mas existe uma verdade que precisa reinar em nosso coração: Deus acima de tudo. Essa não é apenas uma frase bonita, é a essência da fé cristã. É reconhecer que, em cada escolha, em cada passo e em cada pensamento, nosso Criador deve ocupar o primeiro lugar. A palavra de Deus nos lembra disso com clareza. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17 está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quando colocamos o Senhor acima de tudo, confessamos que não há outro caminho seguro. Ele é a fonte da vida, da sabedoria e da verdadeira paz. E quando o reconhecemos como prioridade, entendemos que cada área da nossa vida precisa estar debaixo do seu cuidado. Se você crê que Deus deve ocupar o primeiro lugar em sua vida, escreva nos comentários. Amém. Jesus nos deu um ensinamento poderoso que ecoa através dos séculos. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele declarou: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra nos mostra que a vida só encontra equilíbrio quando Deus está no centro. Não se trata apenas de orar de vez em quando, ou lembrar de Deus em momentos de necessidade, mas de viver com Ele como prioridade em tudo. Colocar o Senhor acima de tudo significa confiar no seu cuidado diário. É entregar nossas preocupações, nossa família, nosso futuro e até aquilo que ainda não entendemos, acreditando que Ele trabalha para o nosso bem. Como um Pai amoroso, Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos e nos guia por caminhos de esperança. Mas isso exige entrega. Significa abrir mão do controle e deixar que a vontade de Deus seja maior que a nossa. É aceitar que nem sempre entenderemos os processos, mas que, ao final, o Senhor sempre nos conduz para o que é melhor. Quando obedecemos a sua voz e seguimos seus passos, Ele transforma até o impossível em vitória. Assim, quando decidimos buscar primeiro o reino, passamos a viver com confiança, sabendo que a provisão virá no tempo certo e da forma perfeita. E é nesse caminho que a verdadeira paz começa a florescer. Colocar Deus acima de tudo é também escolher diariamente render a Ele nossa vontade, nossas ambições e até mesmo os nossos medos. Isso não é fácil, porque a natureza humana deseja o controle e muitas vezes quer decidir por si mesma. No entanto, a palavra nos orienta claramente. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nos entregamos como sacrifício vivo, declaramos que nossa vida já não nos pertence, mas está nas mãos daquele que sabe o que é melhor. Essa entrega abre espaço para que o Espírito Santo transforme nossos pensamentos, cure nossas feridas interiores e nos conduza pelo caminho da santidade. Essa escolha de não se conformar com o mundo significa viver em contraste com aquilo que não agrada ao Senhor. É ter coragem de dizer não ao pecado, mesmo quando parece atraente, e dizer sim à vontade de Deus, ainda que o caminho seja mais estreito.
E quando damos esse passo de fé, experimentamos a verdadeira liberdade, aquela que só existe quando estamos rendidos ao amor e à vontade do Senhor. Colocar Deus acima de tudo também significa confiar no seu amor, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. Quantas vezes a dor, a perda ou as lutas tentam nos convencer de que o Senhor nos abandonou. Mas a Escritura nos garante que isso jamais acontece. Em Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32, está escrito: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa promessa nos lembra que não há força capaz de se levantar contra aqueles que confiam no Senhor. O amor dele é imutável e fiel. Mesmo quando não compreendemos os caminhos que trilhamos, podemos descansar na certeza de que Deus é por nós e nunca contra nós. Quando firmamos nossa vida nesse amor, adquirimos coragem para enfrentar os desafios sem medo, porque sabemos que nada pode nos separar do cuidado divino. Cada batalha torna-se oportunidade para testemunhar a fidelidade do Senhor. E é justamente nesse lugar de confiança que encontramos esperança verdadeira, aquela que não decepciona, porque está enraizada na promessa eterna de Deus. Se você confia que nada pode separar você do amor de Deus, declare nos comentários: glória a Deus. Colocar Deus acima de tudo também significa obedecer à sua voz, mesmo quando isso nos custa sacrifício ou quando a decisão parece ir contra a lógica humana. A verdadeira fé se manifesta em obediência. Josué, em sua geração, deixou esse testemunho quando declarou diante do povo. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, está escrito: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão de Josué ecoa até hoje como um chamado para cada um de nós. Quem governa o nosso coração? Quem direciona nossas escolhas? Colocar Deus no centro exige dizer não a tudo que tenta ocupar o trono que pertence somente a Ele. Obedecer ao Senhor pode não ser o caminho mais fácil, mas certamente é o mais seguro. Quando tomamos a decisão de servi-lo acima de tudo, experimentamos a alegria de viver em aliança com Ele. Essa entrega gera frutos de paz, restauração e propósito. E quando a nossa família também se volta ao Senhor, vemos as promessas se cumprirem e a herança espiritual sendo construída para as próximas gerações. Reconhecer Deus acima de tudo é também cultivar um coração grato, que entende que cada bênção recebida vem diretamente das mãos do Senhor. Nada do que temos é fruto apenas de nossa força ou esforço, mas da graça e do cuidado dele em nossas vidas. A palavra confirma isso em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Quando abrimos os olhos pela manhã, quando respiramos, quando temos alimento à mesa, família, saúde, oportunidades, tudo isso é expressão do amor de Deus. E a gratidão nos mantém conscientes de que não caminhamos sozinhos, mas de que Ele é quem nos sustenta em cada detalhe. Um coração grato é um coração que louva. É aquele que, em vez de reclamar pelo que não tem, exalta a Deus pelo que já recebeu. Essa postura abre caminho para que ainda mais bênçãos sejam derramadas, porque o Senhor se alegra em quem reconhece sua bondade. Assim, quanto mais cultivamos a gratidão, mais fortalecemos a nossa fé, pois aprendemos a enxergar as mãos de Deus até mesmo nas pequenas coisas.
Colocar Deus acima de tudo também implica entregar a Ele nossas relações, nossos bens e nossos sonhos. Tudo o que temos pertence, em última análise, ao Senhor, e somos apenas administradores fiéis de suas dádivas. Quando reconhecemos que Ele é o dono de tudo, aprendemos a viver com responsabilidade e com coração generoso, sem apego excessivo ao material ou àquilo que é passageiro. Jesus nos assegura essa recompensa em Mateus, capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Há uma promessa de abundância e de eternidade para quem se entrega inteiramente. Ao decidir colocar Deus acima de tudo, descobrimos que as verdadeiras riquezas não estão no que acumulamos, mas na profundidade do relacionamento com Ele. Cada sacrifício, cada renúncia, torna-se um canal para a bênção, a provisão e a alegria duradoura. E mais importante, essa entrega diária nos ensina a depender do Senhor, a buscar sua direção em oração, a meditar em sua palavra e a caminhar obedientes à sua vontade, encontrando paz e propósito em cada passo que damos. Finalmente, colocar Deus acima de tudo é uma escolha diária que se manifesta em oração, meditação na palavra e obediência à sua vontade. Quando fazemos do Senhor nossa prioridade, Ele se torna nosso guia constante, nos sustentando em cada desafio e conduzindo nossos passos com sabedoria e amor. Como declara o Salmo capítulo 16, versículo 8, tenho posto o Senhor sempre diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Essa constância em Deus transforma nossas vidas de dentro para fora. Cada decisão, cada atitude, cada pensamento se alinha ao propósito divino e podemos enfrentar as incertezas da vida com confiança, alegria e esperança. A presença de Deus em nossas escolhas diárias nos dá força para superar medos, resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Ao nos rendermos totalmente a Ele, reconhecemos que todo poder, sabedoria e autoridade pertencem a Deus. E assim, nossas vidas tornam-se testemunho vivo da verdade de que Deus está acima de tudo. Que possamos ser instrumentos de sua paz, amor e luz em cada lugar que pisarmos, refletindo sua glória para todos ao nosso redor. Se você crê que Deus deve governar sua vida em todos os aspectos, escreva nos comentários: bendito seja o Senhor, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo. Amém.